Você já se perguntou por que que você sempre se envolve com homens indisponíveis, emocionalmente indisponíveis? Eu acabei de sair de um atendimento e resolvi gravar esse vídeo e eu já quero iniciar te fazendo uma pergunta e quero que você responda com muita sinceridade. Por que você sempre acaba se envolvendo com homens que não te escolhem de verdade? E não é um, não é dois, é um padrão. Homem que some, homem que não demonstra realmente que quer estar com você, que quer construir uma vida com você, homem que não sabe o que quer, homem complicado, homem confuso. E mesmo assim, eu sei que você fica, você insiste, você tenta se moldar a vida dele, você tenta muitas vezes ajudá-lo, porque se você atrair um homem complicado, um homem cheio de problemas, talvez você seja a mulher que tente ajudá-lo de alguma forma, tenta empurrá-lo, tenta resolver tudo, sustenta toda a relação sozinha. Então você percebe que isso é um padrão na sua vida. Isso é algo que sempre acontece. Então, o padrão é o que acontece repetidas vezes, é um padrão emocional. E não, isso não tem a ver com os homens de hoje em dia. Ah, porque as mulheres estão no mapa da fome. Ah, porque tá difícil mesmo, porque não encontra homem. Na verdade, isso tem a ver com seu padrão emocional, tem a ver com que você inconscientemente aceita e busca nos relacionamentos. E eu vou te contar a história dessa minha paciente que eu acabei de atender, que é aquela mulher que se fala assim. Uau! Que mulher maravilhosa, que mulher incrível. É inteligente, é bonita, cuida de si, sabe? Ela tá sempre se cuidando, ela tá sempre pra frente, tá sempre se desenvolvendo, crescendo. É aquela mulher bem ativa, que sempre está em movimento. Mas ela sempre se envolvia com o mesmo tipo de homem. Ela chegou para mim falando justamente isso, sobre esse tipo de padrão, de sempre repetir o mesmo ciclo com homens que não estão disponíveis, homens que não querem nada com nada, homens que muitas vezes ela precisa empurrar, ela precisa ajudar ele de alguma forma. E era impressionante, mudava o nome, mudava o endereço, mas o padrão continuava ali. E ela cada vez mais desenvolvida, cada vez, sabe, subindo, se desenvolvendo, construindo a própria vida, ficando cada vez mais linda, mais inteligente, ainda assim atraiu o mesmo tipo de padrão de homem que são os homens emocionalmente indisponíveis. E até ela falava pra mim: "Ah, parece que no começo é incrível e parece que do nada ele muda". E aí eu faço a pergunta pra ela: ele realmente mudou ou você que ignorou os sinais desde o início? E aí veio o silêncio, é claro, né? Porque no fundo ela já sabia que, na verdade, ela estava ignorando vários sinais desde o início. Desde o início ele já não demonstrava tanto interesse assim. Desde o início ele já era mais distante, ele já era complicado, ele já era confuso, já não demonstrava que realmente queria algo com ela, que queria realmente construir algo com ela. Só que ela estava apegada ao potencial desse homem, aquilo que ela idealizava para esse homem. E esse é um dos maiores perigos da dependência emocional. Você se apaixona pelo potencial da pessoa e ignora a realidade. Então você não se conecta com quem essa pessoa realmente é, e sim com a expectativa que você criou. E aí você entra na relação nesse lugar de espera. Então você espera que ele mude, você espera que ele evolua, você espera que ele se torne aquilo que você idealiza, a expectativa que você criou. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem quer realmente demonstra, se posiciona, não te deixa nesse lugar de dúvida, de confusão, não fica jogando problemas no seu colo, não fica adiando decisões importantes como de relacionamento. Então, quando você está com um homem assim, significa que ele está indisponível emocionalmente. Mas então, por que que você fica? Essa é uma pergunta extremamente importante. Mais importante do que saber sobre este homem que você está traindo é se questionar por que você continua nesse relacionamento? Por que que você fica? Por que que você insiste numa pessoa que está emocionalmente indisponível e que demonstra que não quer estar com você?
pelo menos não na sua totalidade. E é interessante porque esse ficar, essa insistência muitas vezes que você coloca nesse relacionamento, na verdade, não é sobre ele, é sobre você. Porque essa insistência, esse ficar, essa tolerância toda que você tem, na verdade, ativa algo dentro de você. Ativa a sua insegurança, ativa o seu medo de ficar sozinha, ativa o seu medo de perder, a sua necessidade de provar o seu valor a todo momento, e por isso que muitas vezes você acaba se apequenando, você acaba se abandonando dentro do relacionamento ou tentando sustentar o relacionamento sozinha, tentando fazer com que essa pessoa cresça de alguma forma, dando muito dentro desse relacionamento sem receber em troca, e como consequência existe aí um desequilíbrio na relação. E por essa busca, né, por validação, por provar o seu valor, você fica insistindo, tentando fazer com que ele enxergue que você é o suficiente. E isso é uma armadilha porque você acaba tentando se esforçar demais para alguém que não tá dando a mínima, que não se esforça nada por você. E você continua se esforçando, se doando, fazendo, resolvendo. E no fundo, no fundo, no fundo, você ainda está apegada à possibilidade e não à realidade. E nossa, gente, eu já vi mulheres chegando para mim que ficaram presas nessa situação de relacionamentos por meses, por anos, em relacionamentos que só existiam na cabeça delas, que ali, na verdade, ela estava se relacionando apenas com uma projeção, com um potencial da outra pessoa, e não com quem realmente a pessoa era. E isso cansa, isso desgasta, isso acaba drenando toda a sua energia, a sua autoestima, porque no final você sempre acaba com aquele pensamento, né? Por que que eu nunca sou o suficiente? O que mais eu preciso fazer para ser aquela pessoa que ele vai escolher, para que eu me sinta escolhida? E não é que você é insuficiente, na verdade você só está tentando ser suficiente para alguém que não dá a mínima, para alguém que não enxerga o seu valor e para alguém que nunca quis te escolher de verdade. Mas aí tem um detalhe muito importante. Mulher que está emocionalmente disponível atrai homens emocionalmente disponíveis. Mulheres que estão emocionalmente indisponíveis vão atrair homens que estão emocionalmente indisponíveis. Então, muitas vezes você acha que você está emocionalmente disponível, mas você não está. A mulher que aceita pouco atrai o homem que oferece pouco. Então, quanto mais você permanece dentro de um relacionamento onde essa pessoa não entrega nada, mais você está mostrando para você, para sua mente, para você mesmo, para o seu cérebro, que você aceita pouco, que é isso que você merece. E também não é nem algo sobre merecimento, mas sobre um padrão, sobre um condicionamento que você está inserida. Então, enquanto você romantiza todas essas migalhas, você vai continuar vivendo de migalhas. E não adianta você ficar tentando mudar a outra pessoa, tentando forçar com que essa pessoa te entregue mais. Você, na verdade, precisa parar de tolerar esse tipo de coisa. Acontece aqui, quem está morrendo de fome acaba se acostumando com qualquer migalhinha se torna, uau, um prato enorme e muito saboroso. A pessoa não percebe o nível de escassez que ela está, mas ela continua com fome. Porque ela está também tentando suprir a fome dela com alguém externo a ela. Primeiro, na verdade, talvez você já tenha escutado em algum vídeo meu, primeiro, na verdade, você precisa se abastecer, você precisa se nutrir de você. E assim você vai conseguir reconhecer quando que você está recebendo pouco dentro de um relacionamento. Se você já se dá pouco, se você já tem esse condicionamento de que pouco para você é o suficiente, você vai continuar tolerando pouco na sua vida. Isso vem de padrões, da infância. E todos esses padrões de ficar aceitando migalha vêm desse lugar da infância, de uma necessidade de ser validada, de você se sentir que nunca é o suficiente para as outras pessoas, de você sempre ter que fazer muito para então merecer um elogio, merecer
aplausos, ou talvez você nem recebia nada. Talvez enquanto você estava sozinha nas suas próprias emoções, não tinha ninguém ali para você. Então, todas essas experiências, elas vão sendo registradas em você, no seu campo, e você apenas repete e não entende o porquê. Na verdade, tudo começa dentro. Você precisa olhar para dentro, você precisa se compreender, começar a olhar para as suas feridas emocionais, começar a tratar tudo isso, para que você possa perceber logo de cara quem que é a pessoa que você está se relacionando e se essa pessoa realmente faz sentido na sua vida. Acontece é que muitas vezes você olha para a pessoa, essa pessoa ela coloca vários sinais, tem vários sinais ali ó, estampado, mas você permanece. As pessoas, elas sempre mostram sinais. Não adianta você falar assim, nossa, mas no início ele era maravilhoso. Não, não era. É que você achava que aquilo que ele estava entregando no início era uau, era um banquete. E na verdade não era. Por quê? Porque você talvez você nem tenha referência do que é um relacionamento saudável. Você não tenha referência do que é um banquete. E aí qualquer pouquinho que essa pessoa entrega já parece uau, um banquete porque você não tem referência. A sua referência ela está pautada em feridas emocionais, em experiências que você viveu na sua infância que são dolorosas e que te desrespeitavam em algum nível, te passava essa sensação de menos valor. E aí hoje, muitas vezes você fica nessa obsessão por ser escolhida a todo custo, por querer se sentir suficiente a todo custo. Mas deixa eu te falar, quem tem que se escolher em primeiro lugar é você. Você precisa se escolher todos os dias. E se escolher, vai passar por várias camadas dentro de você que talvez você esteja evitando há muito tempo olhar. Se escolher inteiro, em sua totalidade, nas suas feridas, na sua vulnerabilidade, nas suas sombras, né? O quanto você realmente está aceitando quem você realmente é, amando todas as partes suas, sem negar, sem rejeitar. Então, se escolher passa por isso. E quando você faz isso, você aumenta o seu valor, a sua percepção de valor, você passa a se valorizar. Porque quando você para de se rejeitar, você se valoriza. E quando você se valoriza, você passa a escolher melhor os relacionamentos e não fica nesse lugar de obsessão em ser escolhida. E aí sim você consegue atrair uma pessoa emocionalmente disponível e viver um relacionamento saudável. E se você precisa de ajuda para se libertar emocionalmente de todos esses padrões, eu vou deixar o link aqui na descrição para você agendar uma sessão individual comigo. E se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha com uma amiga, porque, ó, deixa eu te falar uma coisa, não é só você que passa por isso. Então, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau.